Olá, Itajaí foi usada como inspiração e também cenário para fazer uma história em quadrinho. O livro Lama foi produzido pelo Juliano Andrade Silva, que vai contar para nós um pouquinho dessa história, de toda essa inspiração por Itajaí e da história que está aqui no livro Lama. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Juliano, que vai contar um pouquinho para a gente. Obrigado, Juliano, aí eu que agradeço. Pela presença, seja bem-vindo ao programa. É uma história, a gente já deu uma lidinha aqui, uma história bem interessante, os desenhos são bem interessantes, retrata paisagens de Itajaí, né? Como é que surgiu isso tudo, Juliano, a sua paixão pelo desenho até chegar a essa produção? Desde o início, a paixão pelo desenho. Exato. O start foi criança ainda, assim, lendo quadrinhos, né, cara? Uhum. O pedreiro chegou lá em casa, na hora do almoço, ele tirou uma marmita, né? E dentro da marmita dele tinha um pão, um café e uma revistinha do Tex. Aí ele ficou lendo e eu fiquei criança olhando aquilo, né? Puta, que coisa legal, tal. Curtia ver desenho na televisão, né? Era criança. E ele me emprestou, e ele viu que eu estava olhando, me emprestou, e eu peguei, comecei a ler, e comecei a desenhar, e no final, ele não deixei ele levar embora, ele me deu a revista. E dali pra frente comecei a consumir quadrinhos, né? Comecei a comprar, pedi pro pai comprar, pra mãe, e desenhava em casa, desenhava. Minha mãe comprava papel pardo em metro, assim, jogava no chão do meu quarto, e eu ficava deitado desenhando. Era bom para ela que você ficava comportado e para você também que ela me tinha sob controle, né? Ele me tinha sob controle, né? Uhum. Aí começou aí. E deu uma paradinha normal naquela época da adolescência, né? Começa a sair, festinha e tal, passa, né? Passa essa febre um pouco. Comecei a fazer jornalismo, e no jornalismo eu comecei a desenhar e o pessoal começou a ver e começou a botar uma pilha, e eu também já estava nessa de querer partir para a arte mesmo, eu acabei abandonando o jornalismo e partindo para a arte. Aí abri um estúdio de tatuagem, porque era uma forma de sobreviver vivendo do desenho, né? E treinando, né? Porque requer muito treino, muita dedicação para chegar num patamar legal assim de desenho. E ainda estou nessa pegada de desenho, de estudar, assim, sabe? Não é só ter o talento para o desenho, né? Desenvolvendo aos poucos as técnicas, né? É bem demorado, cara, é bem demorado. Mas é bem legal também, é gostoso, cara. E assim, aí depois de estudo de tatuagem eu fui trabalhar como desenhista de estampas na Coach, né, lá na MCD, têxtil, desenho para Coach, desenho para Dime, lá em Nova Trento, e daí resolvi partir mesmo para minha paixão inicial, que foi os quadrinhos, assim. Fui para São Paulo, estudei lá, na Impacto Quadrinhos um tempo, 3 meses, fiz um intensivão lá, e voltei para Itajaí. A minha ideia inicial era começar a entrar nesse mercado internacional, né? Desenhar para as editoras gringas, né? Marvel, a DC Comics, né? Dark Horse, tem várias grandes assim. E ainda não cheguei nesse nível. Uma forma de treinar que eu achei é trabalhando com projetos pessoais, assim, com projetos culturais, né, cara? Esse livro aqui, a revista pode ser aí uma porta de entrada para essas grandes editoras. É um mercado interessante, mundialmente interessante, que vem crescendo, porque assim, o que eu percebo, né, a minha percepção é que gibis e tudo estão um pouco adormecidos nessa adolescência de smartphone, né, de internet. Mas você que está na área, como é que você vê isso? É um mercado que está crescendo? É um mercado crescente, sim, cara, bem crescente. Ele está em ascensão, cara, e é bem estável, né, cara, está consolidado já esse mercado. Tanto é que os desenhistas, cara, dessas editoras aí, eles ganham muito bem e são muito solicitados, cara. Eles pagam... E assim, existem muitos eventos no mundo todo, cara, que demonstram que esse é um movimento crescente, assim, essa paixão por cinema, essa minissérie, quadrinhos, esse mundo da ficção, assim, é muito legal. É um pouco para sair do ar também, né? Uma fuga, né? Talvez. Fuga dessa vida conturbada na realidade, né? Por isso que existe esse mercado grande, né? Existe, é muito grande, cara. Tu vê um evento como a Comic Con, que é em San Diego, cara, que é enorme, né, cara? E só cresce todo ano, cada vez mais, é mais solicitado, cada ano é mais difícil de tu comprar uma entrada para aquele lugar lá, tem que ser com muita antecedência. Tem no Brasil também, Comic Con São Paulo, já teve no Rio, tem a Gibicon que saiu agora em Curitiba, que são eventos que estão todo ano cresce mais, cara. É muito interessante. Que juntam os apaixonados mesmo, né? Juntam os apaixonados, aqueles que faziam coleção profissionais, também, né? Profissionais bem gabaritados já também vão lá, então o pessoal tem esse acesso com o seu ídolo, né, o fã, e é bem bacana, é bem legal. Nos quadrinhos, onde estão as melhores escolas? Em São Paulo?
No Brasil, eu acho que sim. Em São Paulo. Tem em João Pessoa também uma escola boa que eu conheço, que é a Rascunho Estúdio. São Paulo tem o Impacto, que hoje em dia é o Instituto dos Quadrinhos, né? Na época que eu estudei era o Impacto Quadrinhos. E tem agora me esqueci o nome, mas tem a Quanta, Academia Quanta de Artes, que é muito boa também. São as maiores que eu conheço assim do Brasil. Agora, quem desenha para quadrinhos, cada um tem um estilo, né? A gente tem algumas fotos suas aqui que estão aqui no Lama. Que estilo é esse? Aqui você está retratando, como a gente já falou, né? Usando Itajaí como inspiração, né? A Rua Lauro Miller, né? Como era antigamente, né? Que estilo Cultural, é esse? O Café Democrático, a né? Trudes na frente ali, aqui é a pracinha da igreja. Então, é estilo realista, né? É uma tentativa de fazer o mais real possível, né? O mais real possível. Ser mais fiel à realidade possível, né? A gente também tem aqui, você colocou a igreja, tem a igreja matriz, uma parte aqui também da zona rural, né? É interessante, aqui você vê aquela curva, né? Isso. Que chega em Cabeçudas, indo para Cabeçudas, a ilhazinha, né? A ilhazinha lá, que os surfistas vão para lá. De vez em quando. Na frente da Atalaia. Os mais carudos. Também um navio entrando na barra do porto, né? Caracterizar bem, né, o lugar assim, né? De uma maneira um pouco mais sombria, né? Como é que é essa história aí que você retrata aqui no livro? Como não tem uma das deficiências que o quadrinho tem em relação ao cinema é que não tem trilha sonora. Ou seja, então para dar essa ambientação, esse clima diferente, a gente trabalha com sombreado, né, com a composição das imagens, para tentar passar um clima mais tenso às vezes, ou um clima mais descontraído, trabalhando com menos sombra, só com traços mais limpos, assim. E é assim que funciona. Então, para fazer uma história um pouco mais tensa, um pouco mais sombria, lógico que ela tem que ser bem escura, com traços bem fortes, com bastante massa de sombra. Aqui a gente já vê que é o interior da igreja matriz, né? É o interior da matriz. Aquela ali eu tirei de uma foto, a parte de cima e a de baixo eu inventei, né? Agora, não sei como é que é o escritório do padre ali, seria para ser o escritório do padre ali. Né? Isso que eu gostaria de saber, assim, como é que você constrói, né? Como é que você se inspira e constrói os seus desenhos? Você vai em loco fazer os desenhos, é isso? A gente vê que ali da Rua Lauro Miller é uma foto antiga, né? Onde tinha o bar da Trude na esquina. É uma forma também das pessoas conhecerem como era Itajaí antigamente, né? Isso, eu tirei muito dessa página do Facebook, Itajaí de antigamente. Itajaí de antigamente. Tirei bastante dessa daí. Aí você tira de fotos, mas também vai em loco. Eu vi que tem uma parte que tem a frente, né, a parte externa da igreja matriz, da fachada, né? Que está bem interessante, são detalhes bem interessantes. Como é que você faz? Essa dali da matriz eu trabalhei com foto, né? Eu mesmo fui lá, bati as fotos e tal, mas eu acabei não conseguindo pegar a foto, fazer a foto desse ângulo. Esse ângulo é uma perspectiva forçada, assim, não tem como, eu acho que se bater uma foto do mesmo lugar que seria, não sairia assim. Não sairia assim. Então eu bati a foto da frente da igreja matriz e trabalhei com trabalhei com ponto de fuga, né, para fazer perspectiva, né? Então eu coloquei a matriz numa perspectiva que nunca vi em foto nenhuma. Até para dar esse ar de mistério aqui, né? Sim, vê o cara bem com a casaca entrando ali, parece que vai fazer alguma coisa errada, né, na realidade. A igreja ficou sinistra, né? Parece um castelo medieval, uma coisa assim. O raio, né? As nuvens no céu à noite, né? O vento. A computação gráfica ajuda você em alguma coisa, né? Eu faço sombreamento no Photoshop. Photoshop. Mas é subliminar, assim. Você faz um rascunho e depois você vai finalizando. A etapa do desenho é assim, a gente faz um layout pequeno da página inteira, né? Um layoutzinho, amplia, depois trabalha todo a lápis, né? Faz o desenho mesmo. Esse desenho, por exemplo, eu fiz ele foi feito todo a lápis igualzinho como está aí, mas para escanear e trabalhar depois tive que passar aqui em cima, fazer a arte final, né? E depois da arte final eu trabalhei no Photoshop sombreado, né? Os tons de cinza, né? Você trabalha primeiramente com o lápis, aquele HB, é isso? O lápis... qualquer lápis eu trabalho qualquer também, lápis, assim, na verdade não... Como o produto no final não vai ser a lápis, então tanto faz o lápis, né? É só para a lápis porque tu pode apagar e melhorar, né, o desenho, né? Agora como é que você espera assim que
as pessoas aqui recebam isso, uma história. Sempre as pessoas olham para dentro do quintal delas, na realidade. Pois né? é, cara. Já tem alguma coisa de Itajaí, já vai chamar a atenção aqui do pessoal. Os meus amigos que leram falaram que gostaram, né, cara? Gostaram. Mas, pô, são suspeitos, né? A minha mãe, meu pai também. Mas, assim, tento não fazer nenhuma expectativa para não gerar frustração, né, cara? O que acontecer, beleza. É até bom porque é um projeto, é um estudo, né? Eu estou fazendo um trabalho para estudar, para melhorar, né? E o feedback negativo quanto positivo, as críticas eu vou ter que aceitar e tentar melhorar, né? De acordo com... É um conhecimento, é uma pesquisa de público também, tem que conhecer o meu público, né, para saber o que fica mais legal para eles, o que não, né? Então é uma pesquisa, né? Tá certo, Juliano, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto a conversar com você e vamos aí ver como é que é essa história, né? Aqui o desenho tá bacana, mas vamos ver como é que você é como roteirista e escritor também. O Painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. O nosso convidado de hoje é o Juliano Andrade Silva, que é autor aí da história em quadrinho Lama Ambientada em Itajaí. Nós falamos um pouquinho aqui, Juliano, sobre o teu talento para o desenho, o estilo, né? E agora eu quero saber um pouquinho, o pessoal está curioso para saber o que é essa história. E como você, além de desenhar, fez o roteiro e escreveu a história. O que é essa história ambientada em Itajaí nos anos 1960? Tive uma ideia de um filme que eu vi, que foi O Coração Satânico, que também é mais ou menos ambientado nessa época. Assim. Então, eu achei a semelhança da cidade onde eles fizeram o filme parecida com Itajaí. Assim. Pô, eu achei bem legal, tive essa ideia de fazer um filme, que é um suspense policial esse filme, tive a ideia de fazer um suspense policial ambientado em Itajaí, nos anos 60. Né? Aí... É a história de um... Eu não estava com vontade de botar nenhum super-herói itajaiense. Era meio clichê, né? E nem detetive, porque também eu acho meio clichê, assim. Pô, um jornalista ia ser legal, porque é uma história de investigação, né? Um jornalismo investigativo. Então eu fiz um jornalista, em homenagem ao Renato Manes, que foi meu amigo, que foi o cara que me levou para trabalhar no Diário da Cidade, quando começou, né? Em homenagem eu fiz o jornalista Renato. Ele é um jornalista que trabalha num jornal charlatão, vinculado aos poderosos da cidade, e meio frustrado com essa situação, ele resolve investigar por conta própria uma série de mortes que estavam acontecendo na cidade, as quais ele estava escrevendo mentiras, né? Tipo, o cara acordava com o coração arrancado do peito, ele era obrigado a escrever que foi ataque cardíaco, sabe? Então, ele começou a investigar por conta própria. Meio que estava maquiando um pouco as reportagens, né? Pelo editor dele, pelo chefe e tal. E aí ele vai investigando essa história e vai se afundando cada vez mais na lama, né? É uma história cada vez mais sórdida, ele vai descobrindo cada vez mais... cada vez... Envolvimento. O envolvimento de pessoas que... Né? E volta e meia ele também leva uns catiripapo e acaba sendo desovado na lama do mangue, né? E daí aqui também tem, envolve um pouco a história religiosa, por isso que você colocou a igreja matriz ali de fundo. Isso, né? Foi uma pesquisa, quando eu comecei a pesquisar sobre a cultura dos anos açoriana e tal, ela é muito religiosa, né, cara? Ela é muito católica, na verdade, não só religiosa, muito católica. E daí eu vi que trabalhar dentro dessa ideia do catolicismo, né, dessa visão maniqueísta de céu, inferno, Deus, bem e mal, tal, ficaria legal, dava pano para manga, né, assim. Então eu trabalhei dentro dessa história. Assim, a avó dele é benzedeira, né? Ele era amigo do padre, que também foi enforcado. Tem essa cena do padre enforcado, tem esse desenho do padre enforcado aqui, né? Tem um desenho do padre enforcado aí. Mas são todos personagens fictícios, né? A história é fictícia, nada aconteceu, né? Então, é tudo um roteiro que eu criei. Alguma coisa, assim, você tirou também da sua infância, de histórias que você ouvia? Ou... Alguma coisa assim, alguma coisa, tipo, tem uma hora que ele está pescando com o vô dele ali, né? Aí, vô, peguei um sargo e tal, coisa
nossa aqui, né, que aconteceu comigo, com várias pessoas que foram pescar com o pai quando era criança, tal, com o vô. Mas eu tento não me colocar muito dentro das histórias, nenhuma experiência minha, né? Tento desenvolver um roteiro, eu tento criar o personagem, né? E trabalhar e criar uma vida para o personagem, para que ele seja mais completo, para que ele seja mais real, né? Que ele tenha um passado, tenha os conflitos internos, né? Tem os problemas pessoais, né? Tem as frustrações, as alegrias, né? Tentar. Então ele é um cara que nunca o personagem principal, o jornalista Renato, ele é um cara que nunca se adaptou aos padrões sociais, assim. Ele sempre foi nunca quis brincar de sociedade muito, assim, sabe? Então aí porque ele não acredita nas mesmas verdades que a maioria das pessoas baseia suas vidas, né? Que a sociedade impõe também, né? Esse é o jornalista Renato, né? E não eu, né? Entende? Eu criei esse personagem assim, né? É uma forma também de se comunicar, né? De passar as tuas ideias, né? O que o desenhista, o roteirista pensa também da sociedade, né, Juliano? O grande barato de escrever o roteiro e desenhar é que tu tem liberdade total de expressão, assim. E para mim a pegada da arte é expressão, assim. É só o legal da arte é me expressar. Se não for para me expressar, se for para fazer algo simplesmente estético, para mim não tem graça, assim. Não tem menor... E, por exemplo, nessas grandes editoras, os desenhistas têm essa liberdade? Não. Esse empenho pessoal, essa linha pessoal, então, é melhor de trabalhar, né? De uma certa forma é. É claro que a remuneração não é tão... Você vai ter que passar o chapéu exatamente, e bater a porta, exatamente, né? É outra vida, né? Mas nessas grandes editoras é linha de produção. Tem uma pessoa que escreve o roteiro, que já é meio que é influenciado já pelo editor-chefe, né? Daí do roteiro vai para o desenhista, do desenhista vai para o arte finalista, do arte finalista vai para o colorista e do colorista vai para quem bota a letra. Então é uma linha de produção, né? Nessas grandes editoras. Nesse caso seria só a pessoa que o desenhista só faria o papel do lápis, né? No caso. Né? Porque na realidade ele vai desenhar em cima da história que o roteirista escreveu. Né? Aqui realmente tudo seu, é todo um conjunto, você é o dono da obra, né? Isso que cria mais satisfação, né? Bem satisfação. Opa, aflora a satisfação pessoal, como diria um amigo meu. Exatamente. Agora, como é que é aqui? Você fez essa revista, essa história em quadrinho, com a Lei de Incentivo à Cultura, é isso? Isso, foi para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eu escrevi o projeto, fui contemplado e a Multilog financiou, né, que esse projeto ele não financia o projeto, né, essa lei de incentivo, ela simplesmente te dá a oportunidade de tu chegar... Para você captar de uma empresa, das empresas. Né? Que a empresa aí vai ter o desconto no imposto de renda, é isso, né? Isso, exatamente. Sai caro fazer um desenho, uma revista dessa, Renato? Não, sai caro. Sai caro. Em vários sentidos, né, porque... É o teu tempo, né, também? Tempo, né? Que tem que ser remunerado, né? Uma página, para ter uma noção, cara, leva 3 dias para ser feita, porque eu faço o lápis, faço a arte final, sombreio e boto texto, né, cara? Eu levo mais ou menos uns 3 dias para fazer cada página, né? Cada página. Tem página que eu levei 5, 6 dias para fazer, né? Então, é tempo, de tempo hábil, né? De manhã e à tarde, trabalhando. Há quanto tempo você já está trabalhando nessa... 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Nessa história? Desde o start, né, inicial, que quando eu comecei a escrever o roteiro e paralelamente o projeto, né, para a lei municipal, até o dia que eu acabei de desenhar, acabei de fazer correção, tudo certinho que foi para a gráfica, deu 1 ano e meio. 1 ano e meio. E agora, a partir do lançamento dessa história, como é que vai ser boa daqui para frente? Existe facilidade de distribuição, de pontos de distribuição, de venda? Por enquanto, só no dia do lançamento e... A gente vamos contar com o apoio das bancas, livrarias, para deixar em consignação, alguma coisa assim, porque por enquanto nada certo. Vender aquele trabalho online, de formiguinha mesmo, de bater na porta mesmo, posso deixar aqui? Exatamente, trabalho independente, né? HQ independente, né? Quadrinho independente. E onde que você fez o lançamento na Univale e pretende fazer mais outros lançamentos para o itajaiense ter aí
a oportunidade de ler a história? Sim, a gente vai fazer o lançamento no teatro, quinta, né? Na verdade já foi feito, né? O lançamento, né? Ontem à noite, quinta-feira. E agora vamos ter que... Tem a página, né, do Facebook, que é a Graphic Novel Lama, Graphic com PH, né? Que daí vai ter as informações de onde comprar, pode comprar online também, vir pelo correio, né? E lá que vão ter as informações primordiais, né, principais. Né? Muitas pessoas assim, que trabalham com arte, o pessoal de teatro, né? Eles acham que Itajaí, a região, é um celeiro também que existe oportunidade sim e que não precisa ir para grandes centros, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que é a sua visão a respeito aqui? A região absorve muito cultura, pode absorver a tua história, a tua revista? Espero que sim. Tem um público crescente para a cultura, né, cara? Teatro, música, né? Artes plásticas também cresce bastante. Quadrinhos é a primeira experiência que eu acho que é feita, né, nesse sentido, né, cara? A primeira experiência. Vamos... Só tem uma forma de saber, né? Tem que ver a recepção do público, né? Você está abrindo as portas aí para esse mercado aqui na região, né, Juliano? Digamos que sim. Bacana, legal. Juliano. As expectativas são boas, né? Senão não teria passado 1 ano e meio fazendo, né, cara? Mas fiz mais pelo prazer de fazer. É muito satisfatório mesmo. Pelo prazer mesmo de fazer todo o conjunto, né? A gente sabe que assim, é realmente batalhador, né? Que se dedica muito e espera esse resultado, né, Juliano? E já tem outra história em mente já? Tem. Ou primeiro está Tem. colocando essa no mercado? Tenho. Estou me concentrando na venda desses exemplares agora, mas já tenho uma história legal em mente, assim. Foi ideia de um amigo meu, de fazer uma pesquisa sobre as lendas urbanas, né? Tem muita, né, cara? Sim. Muita coisa, né? E algumas coisas já vieram na cabeça, assim, tipo, tem o Homem da Capa Preta, né? Tem o Veneno da Lata, que também foi uma lenda urbana que todo mundo fala muito daqui, os malucos de antigamente. Tem o Velho do Saco, né? Agora não vem nenhuma, assim. Mas dá para pegar todas essas lendas urbanas e botar dentro de um contexto que trabalhe, né? Só falta achar o fio condutor que leve, né? Nesse caso, no caso dessa foi o jornalista Renato, né? Que foi o fio condutor da trama toda, que foi deu um passeio com o leitor por Itajaí, né? Tal. E a próxima, estou pensando em fazer mais nos anos 2000 mesmo, na nossa época, assim. E até é interessante trazer à tona as lendas urbanas, né? Que muita gente desconhece, né? Porque a cidade cresceu muito, hoje tem muitas pessoas que não são nativos e que não desconhecem um pouco dessas lendas, né? Então é interessante trazer à tona, como você trouxe aqui alguns desenhos, como o Hotel Cabeçudas, que não existe mais, né? Essa parte da próxima igreja da Imaculada Conceição, a entrada da rua Ercílio Luz, que muitos casarões desapareceram, estão dando lugar a grandes edifícios. É muito né? legal, então, é muito legal desenhar trazer isso à tona, né? Assim, é bem legal. Passar o conhecimento também, né? Isso que é importante, né? Não, é bem bacana. Outra ideia que eu tinha também foi de fazer sobre a imigração, né? Quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, né? A caçada aos indígenas, isso é muito legal também, mostrar como é que foi essa pegada, né? Exige pesquisa, né? Exige mais pesquisa, muito mais do que eu fiz nessa, né? Muito mais do que essa, né? Muito mais. Tá certo, Juliano, parabéns aí pelo teu trabalho, assim, espero que o pessoal goste, assim, geralmente vai chamar a atenção mesmo, porque por causa das paisagens aqui de Itajaí, impressas aqui no trabalho, né? Legal. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Miri. Posso mandar um abraço? Pode sim. Um abraço pro meu amigo Sardinha, surfista. Valeu, abração. Beleza, Juliano. Obrigadão, cara. O Painel Univale fica por aqui. Bom final de semana para você.